Olá, aqui é a professora Elisa e essa aula é referente ao terceiro bimestre da matéria de História para os alunos do terceiro C, D e E, da semana do dia 17/8 a 21/8. Então, vamos para as orientações. O que vocês vão fazer? Ler o texto atentamente e assistir a videoaula para conseguir produzir a atividade avaliativa solicitada. Vocês vão acessar o link no final do slide e responder o formulário com a avaliação. Então, vamos lá. Na atividade dessa semana, eu vou utilizar a plataforma do Google Formulário. Vocês deverão realizar a atividade acessando o link que o levará para o formulário. E aí vocês respondam as questões. Automaticamente, quando vocês responderem e me enviarem, já aparece no meu e-mail. Não precisa copiar nada no caderno. Não esqueçam de colocar nome, número e série. As devolutivas das atividades serão realizadas também pela plataforma do Google Formulário. Na hora que vocês me enviam as questões respondidas, eu consigo por lá mesmo dar a avaliação, dar um retorno para vocês, se está correto ou não as questões. E-mail para entrar em contato comigo é o elisasilveira@prof.educacão.sp.gov.br. O conteúdo dessa semana é o período Vargas. A habilidade dessa semana é identificar os processos históricos de formação das instituições sociais e políticas regulamentadoras da sociedade brasileira. Agora vamos aprofundar nas características da Era Vargas. Resumir as características da Era Vargas é uma tarefa complexa, principalmente porque cada fase assumiu aspectos diferentes. De maneira geral, as seguintes características podem ser destacadas: a centralização do poder. Ao longo dos seus 15 anos no poder, Vargas tomou medidas para enfraquecer o legislativo e reforçar os poderes do executivo. Essa característica ficou evidente durante o Estado Novo. Outra característica é a política trabalhista. Vargas atuou de maneira consistente no sentido de ampliar os benefícios trabalhistas. Para isso, criou o Ministério do Trabalho e concedeu direitos aos trabalhadores. Era uma forma de reforçar seu poder aproximando-se das massas. Outra característica foi a propaganda política. O uso da propaganda como forma de ressaltar as qualidades do seu governo foi uma forte arma de Vargas e que também ficou evidente durante o Estado Novo, a partir do Departamento de Imprensa e Propaganda, a DIP. Outra característica foi a capacidade de negociação política. A capacidade política de Vargas não surgiu do nada, mas foi sendo construída e aprimorada ao longo de sua vida política. Vargas tinha uma grande capacidade de conciliar grupos opostos em seus governos, como aconteceu em 1930, quando oligarquias dissidentes e tenentistas estavam no mesmo grupo apoiando-lhe, que a gente viu na aula anterior, tá? Sobre essa questão de 1930, onde as oligarquias dissidentes e tenentistas apoiaram a tomada de poder de Vargas. Quem tiver mais dúvidas sobre isso, é só ir na aula anterior, na videoaula, que eu falei sobre isso. A postura de Vargas no poder do Brasil durante esse período pode ser também relacionada com o populismo, principalmente pelos seguintes aspectos: a relação direta e não institucionalizada do líder com as massas, a defesa da união das massas, a liderança baseada no carisma e o sistema partidário frágil. Então, essas são as características da forma populista que Vargas tinha como personalidade. Agora vamos entender como ocorreu a transição de poder. A ascensão de Getúlio Dornelles Vargas à presidência aconteceu pela implosão do modelo político que existia no Brasil durante a Primeira República. Ao longo da década de 1920, inúmeras críticas foram feitas ao sistema oligárquico que vigorava no nosso país, sendo os tenentistas um dos movimentos de oposição
de maior destaque. A implosão da Primeira República concretizou-se de fato durante a eleição de 1930. Nessa eleição, a oligarquia mineira rompeu abertamente com a oligarquia paulista, porque o presidente Washington Luiz recusou-se a indicar um candidato mineiro para concorrer ao cargo. A indicação para presidente foi do paulista Júlio Prestes. Então, lembra na aula anterior que eu expliquei que existia uma conciliação entre essas oligarquias paulistas e mineiras. Então, oligarquia é esses poucos que governavam e tinham o poder em torno deles, poder político e econômico. As eleições eram feitas de que forma? Um período governava-se um paulista e outro período governava-se um mineiro, e isso era o que eles tinham de acordo. Só que em 1930 o que aconteceu? Washington Luiz se recusou a indicar o candidato mineiro e indicou um paulista. Já estava um paulista, então era para ser indicado mineiro. E isso enfraqueceu a aliança que existia. Continuando. Isso desagradou profundamente a oligarquia mineira, uma vez que a atitude do presidente rompia com o acordo existente entre as duas oligarquias. Política do café com leite, também conhecida. Assim, os mineiros passaram a conspirar contra o governo e, aliando-se à oligarquia paraibana e gaúcha, optaram por lançar o candidato para concorrer à presidência. Esse candidato foi Getúlio Vargas. A disputa eleitoral travada entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas teve como desfecho a vitória do primeiro, no caso, Júlio Prestes. No entanto, mesmo derrotado, membros da chapa eleitoral de Vargas, chamada Aliança Liberal, começaram a conspirar para destituir o Washington Luiz do poder. Vargas, porém, havia aceitado a derrota. Essa conspiração tornou-se rebelião de fato quando João Pessoa, vice de Vargas, foi assassinado em Recife por João Dantas. O assassinato de João Pessoa não tinha nenhuma relação com a eleição disputada, mas o acontecido foi utilizado como pretexto para que um levante militar contra o Washington Luiz fosse iniciado. A revolta iniciou-se em 3 de outubro de 1930 e estendeu-se por 3 semanas. No dia 24 de outubro de 1930, o presidente Washington Luiz foi deposto da presidência. Uma junta militar governou o Brasil durante 10 dias. E em 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas se aderiu à rebelião, quando ela estava em curso, e assumiu a presidência do Brasil. Esse texto foi retirado do site Brasil Escola. Quem quiser o texto completo é só entrar nesse link aqui. Voltamos com o mapa conceitual que eu utilizei na aula anterior. Então, a gente continuou falando sobre as dissidências oligárquicas, os tenentistas, como que foi destituído o poder de Washington Luiz e como foi impedido a posse de Júlio Prestes. E aí a gente falou um pouquinho mais também sobre as políticas trabalhistas de Vargas, que foi a criação do Ministério do Trabalho, concessão de direitos trabalhistas e entre outros. Nas próximas aulas a gente vai chegar aqui na Revolução Constitucionalista, na política e na economia. Então, chegamos na parte mais esperada, atividade avaliativa. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão acessar esse link aqui, que é a plataforma do Google Formulário, e responder as questões que estão lá. As questões são referentes à videoaula e os textos disponibilizados de agora. Então, você precisa assistir, ler os textos e assistir a videoaula para conseguir responder as questões que estão no formulário. Como eu disse na orientação, eu vou utilizar agora essa plataforma. Então, tanto as atividades serão pelo Google Formulário, quanto as devolutivas também. Então, é só isso, galera. A descrição aqui do formulário eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Para vocês acessarem e entrarem direto para o formulário para conseguir responder, tá bom? Até a próxima aula, galera.